O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Ilderaldo Luiz Bellini, ou simplesmente Bellini, nascido em Itapira, no dia 7 de junho de 1930, foi um jogador brasileiro, capitão da seleção brasileira de futebol na conquista do primeiro título mundial, em 1958. Era filho de Erminio Bellini, imigrante italiano de Comachio, Ferrara, e Carolina Levati, brasileira filha de italianos. Bellini era casado desde 63 com Giselda, mãe de seus dois filhos Carla e Júnior. Educado, fino, o grande Bellini não dava bola para os cartolas, principalmente para os da CBF. Nunca se sujeitou às falsas homenagens que só são feitas aos ex-craques às portas dos mundiais, sempre enfatizou. Sempre foi arredio. Nosso inesquecível capitão de 58, fechou-se mais ainda após a morte do seu grande amigo Mauro Ramos de Oliveira, em 2002. Bellini viu em Mauro um irmão, nunca um rival da camisa 3 da seleção brasileira. Começou no pequeno itapirense e depois na sanjoanense, de São João da Boa Vista, mas se tornou famoso no Vasco da Gama, onde chegou em 52 numa época de renovação do time, após o desmanche do famoso Expresso da Vitória. No Vasco, Bellini ganhou o Supercampeonato Carioca de 58, naquele fantástico time cruzmaltino que tinha Miguel, Paulinho de Almeida, Orlando Peçanha, Coronel, Écio, Sabará, Pinga, Roberto Pinto, Vavá, dentre outros. Bellini era um zagueiro vigoroso, raçudo, que se impunha dentro da área. Compensava a limitada técnica com muita seriedade e lealdade aos adversários, o que lhe deu o posto de capitão da seleção em 58. Em 62, foi vendido ao São Paulo, entrando no lugar do zagueiro Mauro. Ficou no clube por 6 anos, e não conquistou nenhum título por ele. Em 68, foi contratado pelo Clube Atlético Paranaense, onde encerrou sua carreira como profissional em 69. Consagrou-se como capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 58. Sua foto levantando a taça Jules Rimet com as duas mãos sobre a cabeça é uma das marcas do futebol brasileiro, e passou a ser repetida por todo capitão ao levantar a taça. Mauro foi seu reserva em 58. Na Copa de 62, Bellini foi reserva de Mauro, que foi o capitão. Bellini foi um dos 47 jogadores convocados pelo técnico Vicente Feola para o período de treinamentos que visava conquistar a Copa da Inglaterra e, consequentemente, o tricampeonato mundial de futebol. Infelizmente deu tudo errado. Bellini tem uma estátua localizada em uma das entradas do Maracanã, inaugurada em 13 de novembro de 60 em homenagem aos campeões mundiais de futebol de 58. Tornou-se popularmente conhecida como Estátua do Bellini, mesmo não se assemelhando a ele. Suas pegadas foram eternizadas na Calçada da Fama do Estádio da Ressacada do Avaí Futebol Clube em 2011. Bellini, que sofria do mal de Alzheimer nos últimos 18 anos de sua vida, morreu no dia 20 de março de 2014 na cidade de São Paulo, em decorrência de complicações causadas por parada cardíaca. Seu corpo foi velado no Salão Nobre do São Paulo Futebol Clube e sepultado em Itapira, sua cidade natal. Durante o tempo em que esteve doente, Bellini foi diagnosticado com mal de Alzheimer, mas um estudo feito em seu cérebro, após sua morte, o diagnóstico foi diferente, de encefalopatia traumática crônica, popularmente conhecida como Síndrome do Pugilista. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do capitão do primeiro título mundial do Brasil, seguem algumas de suas conquistas. Pelo Vasco da Gama. Campeonato Carioca, 52, 56 e 58. Torneio Internacional de Santiago, 53. Torneio de Paris, 57. Troféu Teresa Herrera, 57. Torneio Rio-São Paulo, 58. Pela Seleção Brasileira. Copa do Mundo, 58 e 62. Copa Roca, 57 e 60. Copa Oswaldo Cruz, 58, 61 e 62. Copa Atlântica, 1960. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.